Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fabiana Rui, sou gerente de processos e qualidade aqui da Quaint e hoje venho conversar com você sobre como calcular os seus valores próprios para os seus dados do controle interno da qualidade. Quer saber mais? Passo a passo e como eu posso te ajudar? Vem comigo até o final desse vídeo. Quando então falamos na busca dos nossos valores próprios, em chegar em determinado valor, que isso represente o desempenho e especificação analítica de um determinado ensaio, metodologia ou equipamento, é necessário que a gente siga passo a passo algumas coisas para que a gente tenha sucesso nesse momento. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes de buscar a nossa média própria é verificar os instrumentos que nós iremos utilizar para isso. Mas que instrumentos, Fabiana? Nós precisamos verificar se a nossa pipeta é a pipeta adequada para fazer a reconstituição do nosso controle, porque em sua maioria os controles vêm de uma forma liofilizada, em que a gente faz essa reconstituição. Então é necessário verificar se a nossa pipeta é uma pipeta volumétrica, se essa pipeta é exclusiva para que a gente faça essa reconstituição. Ah, Fabiana, mas então quer dizer que eu tenho que ter uma pipeta só para isso? Não é que isso seja obrigatório, entendem? Mas nós precisamos, no controle interno da qualidade, sempre minimizar todos os interferentes que possam nos prejudicar, que possam prejudicar a análise do nosso desempenho analítico. Então é importante que a gente tenha essa pipeta de uma forma separada. Por quê? Essa pipeta nós iremos utilizar somente água. Essa pipeta nós não podemos, de hipótese nenhuma, levar ela para uma estufa para secagem. Nós precisamos cuidar da calibração dela, ela deve estar extremamente calibrada na data certa. Precisamos avaliar a sua incerteza para que essa incerteza, somada aos nossos outros erros, também não faça com que a gente reconstitua algo que pode hiperconcentrar, dando resultados mais altos. Porque quando a gente fala em buscar a nossa média própria, não é simplesmente ver quais são os resultados que durante um período eles estão dando. Mas a gente precisa garantir que todos os interferentes, até o momento da análise, tenham sido minimizados o máximo possível. Um segundo passo que precisamos utilizar para que a nossa plotagem, para que a nossa busca da nossa média própria seja eficaz, é controlar a água com a qual estamos reconstituindo o nosso material. Gente, para essa reconstituição, devemos utilizar a água reagente para laboratórios clínicos, a nossa osmose, a nossa deionização, algo em que a gente possa garantir e onde a gente tenha o controle da análise microbiológica, de análise físico-química, do pH. Não podemos utilizar água de injeção. A água de injeção não é a RLC, ela é água de injeção. Então, nós não podemos garantir qual é o pH correto ou qual a armazenagem, se foi armazenado da forma certa. Então, nós precisamos utilizar a água correta. E isso, por quê? Porque se nós não utilizarmos, nós podemos contaminar a nossa amostra, nós podemos fazer com que o nosso controle não tenha uma homogeneidade correta na hora da reconstituição. Então nós precisamos cuidar e usar a água reagente adequada. Terceiro passo para que tudo isso dê certo é avaliar como é que a gente está armazenando a nossa amostra de controle e também os nossos reagentes. Por quê? Nós vamos pegar o controle e ver o desempenho daquele reagente, daquela metodologia em um equipamento analítico que nos forneça um resultado quantitativo. Então nós precisamos verificar se conforme o fornecedor, conforme o fabricante estabelece a temperatura de armazenamento, se ela está teoricamente, correta. Então nós precisamos cuidar de onde está sendo armazenado.
E aí entra uma outra coisa para outros vídeos. Como é que está a verificação diária e a calibração dos seus termômetros onde esses materiais ficam armazenados? Gente, é muito normal e muito comum que utilize em laboratórios geladeiras, essas domésticas mesmo, para que a gente guarde esses materiais. E aí eu falo uma coisa muito importante: nós não podemos guardar reagentes nem as nossas amostras controle na porta da geladeira. Por quê? A porta da geladeira ela não consegue garantir uma estabilidade da temperatura por conta da borracha. Às vezes a borracha cede, às vezes entra mais ar, e isso também implica na hora que a gente vai dosar essa amostra. Eu vivo brincando com quem eu falo, por onde eu passo, falando sobre qualidade, que na nossa casa, se a gente quer tomar uma cerveja gelada, né, a gente não coloca na porta da geladeira. Então, os nossos controles, nossos reagentes, a gente também não pode utilizar a porta da geladeira, ok? Reconstituímos corretamente, com a água reagente correta, e estamos garantindo a forma e temperatura de armazenamento. Nós vamos fazer o quê? Vamos então começar a dosar. E alguns pontos é muito importante. Para que a gente calcule os nossos valores próprios, a gente precisa garantir que ao menos, tá, gente? Ao menos 20 dosagens sejam realizadas para que a gente possa realizar os cálculos. E aí, Fabiana, como que é essas 20 dosagens? As 20 dosagens, elas podem ser diariamente em 20 dias, 2 durante 10 dias, 4 durante 5 dias. Tudo isso vai depender do seu planejamento e da sua estratégia de controle interno da qualidade, tá? Mas o que é muito importante? Além da gente garantir, como nós falamos lá atrás, temperatura e forma de armazenamento, nós precisamos garantir que no momento em que a gente esteja buscando essas médias próprias, a gente não sofra interferentes por troca de lotes de reagentes. Pois, quando a gente troca de lote de reagente, não é necessário fazer uma nova curva, calcular um novo desvio, a não ser que haja uma diferença muito grande. Mas, quando a gente troca o lote, é que nem filho. Sai do mesmo lugar, tem os mesmos genes do pai e da mãe, mas são diferentes, a não ser aqueles que são fabricados ali da mesma, né, no mesmo embrião, no mesmo óvulo, nessa questão. E aí, então eles têm diferença, gente, de lote para lote. Então eu posso ter um desempenho normal em um lote, eu posso ter um desempenho com uma tendência positiva em um outro lote, uma tendência negativa nesse outro lote. E se no momento em que eu estiver buscando as minhas médias próprias, esses lotes forem mudando, eu não vou ter os meus valores corretamente. Pois é muito importante, igual a gente viu no gráfico do outro vídeo, é muito importante conhecer os nossos valores próprios. Mas, gente, também não simplesmente, eu achei um valor. A gente precisa saber se a gente achou, se esse valor tá ok, se eles estão compatíveis, e também comparar com outros locais ou comparar com outros grupos para saber se a gente tá na forma correta. Que aí é o que a gente fala sobre exatidão e precisão, que tem um vídeo nosso sobre precisão e exatidão no controle interno da qualidade. Se você não assistiu, vai lá nas nossas redes sociais. Então, ok, vimos todas aquelas questões, olhamos no almoxarifado e garantimos que o lote não vai mudar nesse período em que a gente está buscando os nossos valores próprios. E aí a gente finaliza uma etapa e começa a outra. Bom, pessoal, então o que acontece? Eu tô mostrando para vocês um exemplo onde nós temos um valor de bula e durante 20 dias nós tivemos vários resultados, tá? Um resultado diariamente
com o objetivo de buscar a nossa média própria. Então, cada dia esse ponto foi sendo plotado no nosso gráfico que a gente chama de Leven Jennings, e nesse momento nós vamos acompanhando, só que nós não vamos criticando nas regras de Westgard, tá? Lembrando que as regras de Westgard servem para que a gente tenha uma maneira de potencializar a evidência da nossa qualidade analítica e também qual é a performance que a gente quer obter. Então, o que acontece? Só que também, durante esses 20 pontos, não é qualquer resultado que é aceito. Nós não podemos, independente de qualquer coisa, nós não podemos ultrapassar os limites de 3S para cima ou de 3S para baixo do gráfico. Mas nesse momento nós vamos sim acompanhando os resultados e também acompanhando o quanto que eles vão variando de um ponto a outro. Com o Quant, você vai conseguir visualizar esse coeficiente de variação e também verificar se ele está adequado a uma imprecisão máxima estabelecida pelo seu sistema de gestão da qualidade. Onde essa imprecisão máxima, ela pode vir da variação biológica, de um dado do seu equipamento ou até de uma meta que o seu sistema de gestão da qualidade quer alcançar. Depois então que fizemos o nosso gráfico, nós tivemos o que? Então a nossa média própria estabelecida. Mas espera aí, Fabiana, a gente estabeleceu a nossa média própria, só que o desvio padrão está diferente do desvio padrão que você acabou de mostrar. Então, o que acontece, gente? Quando a gente utiliza os pontos necessários, né, sendo no mínimo 20 pontos para estabelecer os nossos valores próprios, a gente chega em um desvio padrão. Só que esse desvio padrão, ele é claramente qual é a capacidade máxima de performance do meu equipamento. E aí, nós precisamos aumentar um pouco esse desvio padrão para começar a utilizar o nosso gráfico, aumentar um pouquinho em relação ao que foi calculado e sendo inferior em relação ao da nossa bula, ao que a gente utiliza como referência. Por quê? Mas Fabiana, eu posso fazer isso, mas você não falou que eu tenho que calcular a minha média, o meu desvio padrão próprio? Sim, nós calculamos a média e nós calculamos o nosso desvio padrão. Mas o desvio padrão, ele nada mais é do que aonde eu quero chegar para obter uma performance. E ele é muito importante para que a gente determine qual é o coeficiente de variação. Pois o coeficiente de variação nada mais é que o nosso desvio padrão representado em porcentagem. Então, se a minha meta de imprecisão máxima é um valor, eu posso adequar o meu desvio padrão para obter aquela meta que eu que eu determinei em CV. Conseguiram entender? Agora, o que eu não posso é simplesmente obter uma média e falar, eu vou aumentar um pouquinho ou diminuir, porque a média, sim, ela é realmente a dosagem que foi desempenhada, que foi realizada pelo seu sistema analítico. Então, por isso que é muito importante que em toda aquela fase a gente diminua todos os fatores pré que podem ocorrer ou que podem acontecer, e isso também é muito importante que ele esteja presente lá na nossa gestão de risco, quando a gente vai falar sobre controle interno da qualidade, para garantir que no momento em que eu esteja já utilizando a minha média própria para o meu gráfico diário, eu não tenha falsas rejeições. Então eu preciso garantir, porque o objetivo do controle interno da qualidade, gente, não é dar na média, não é ter regras não infringidas, ele é apenas algo que a gente utiliza para que possa garantir que tudo esteja ok. E aí, Fabiana, você fala apenas utiliza, apenas quando vamos falar que ele é simplesmente um gráfico. Só que, olha,
de todos os vídeos que a gente está assistindo sobre controle interno da qualidade. O quanto isso é importante, o quanto isso tem impacto no nosso dia a dia e o quanto isso tem impacto na rotina e também na vida do nosso paciente. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre esse vídeo? Esse vídeo é simplesmente alguns pontos para que vocês entendam por que a gente precisa calcular. E eu tentei representar de uma forma bem simples, que é a nossa realidade do laboratório. Agora, se você quiser saber mais sobre o cálculo da sua média própria, o quanto o Quint pode contribuir para o sucesso do seu desempenho analítico, acesse as nossas redes sociais, escreva eu quero aqui embaixo, nos mande mensagem pelas plataformas que estamos presentes e venha conversar com a gente, porque eu tenho certeza que a nossa equipe vai estar à disposição para te auxiliar nesse assunto. Como eu já disse em vários vídeos e eu repito para vocês, o Quint é muito mais do que um software de gestão da qualidade. O Quint quer que faça sentido e eu, pessoalmente, Fabiana, eu quero que você consiga realizar o controle interno da qualidade de forma correta. Eu quero que faça sentido, eu quero que você aprenda. Porque um laboratório que consegue controlar isso e garante os seus resultados tem milhares de vidas impactadas e eu fico muito feliz se eu puder contribuir com isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!